seja apurada, para que a minha fé seja apurada. Como eu disse para vocês no meu testemunho, uma das coisas que eu tenho consciência que Deus trabalhou com a minha vida neste lugar que eu cheguei, era uma fé virtual, que não servia para nada. E Deus quer nos levar a ter uma fé prática, viva, que ela se move, que ela tem ações. O Senhor trabalhou muito e tem muitas coisas a trabalhar em mim, mas eu lembro que era uma pessoa que falava muito e tinha poucas ações, porque é mais fácil falar do que agir em fé. Amém, queridos? Vamos continuar aqui. O segundo ponto que nós podemos extrair é que a fé, ela não nasce do nada. Imagina você, essa mulher, ela tinha gastado todos os recursos, passou um tempo, para ela acho que acabou a esperança. Mas Jesus naquela época, se você pegar o contexto e anteriormente, você vai ver que Jesus estava trabalhando muito, operando muitos milagres, curando as pessoas. A fama de Jesus começou a se propagar para todo lugar que ia. Imagina você, aquela mulher que já não tinha esperança, começa a ouvir falar que tem um Messias que está curando as pessoas. Ele tinha acabado de voltar de Gadara, expulsando aqueles demônios, e aí uma multidão começa a segui-lo. A mulher ouviu falar de Jesus, ouviu falar de Jesus. A fé, ela não nasce do nada. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Nós estávamos declarando, como eu disse para vocês agora, você encosta numa fila de banco, ou qualquer fila, o que você vai ouvir das pessoas? Lamentações, murmurações. E essa é uma tática de Satanás, queridos. Presta atenção. Essa é uma tática de Satanás. Porque eu costumo dizer para os meus filhos que existe um tripé. O tripé da fé. Quem crê, obedece. Quem crê, tem louvor no coração. A incredulidade também tem o seu tripé. Quem não crê, não obedece a Deus. Fica murmurando e não tem adoração, gratidão no coração. Você pode observar, é um termômetro, você pode observar a tua vida. Eu não sei se você faz esse exercício com você. Eu costumo fazer um exercício comigo mesmo. Eu procuro saber como é que está a minha boca. Eu estou louvando ao Senhor? Eu estou colocando em prática aquilo que Ele tem dito para mim? Eu tenho gratidão no meu coração? Porque se você, num desse tripé, estiver falhando, você está dando lugar para murmuração, para incredulidade e também para desobediência. Porque quem não crê não vai obedecer a Deus. Quem não crê não obedece a Deus. Preste atenção. Tem coisas, e nós vamos ver mais para frente, que vão ser responsabilidade sua fazer. Tem coisas que são responsabilidade do Senhor, mas tem coisas que são responsabilidades nossas, querido. A fé vai nos levar a obedecer ao Senhor. Então esse segundo ponto diz que a fé não nasce do nada. Essa mulher, depois de todas as experiências negativas que ela teve, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu, aquilo começou a aquecer o coração dela, encher o coração dela de fé. Eu acho tremenda a passagem dos discípulos do caminho de Emaús. Porque como é que eles estão, aqueles irmãos? Murmurando, cabisbaixos, tristes, sem esperança, porque Jesus havia morrido. E aí o próprio Senhor encosta do lado deles. Falou, por quê? O que está acontecendo? E eles dizem para ele, você é algum alheio? Você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Que Jesus, homem aprovado por Deus em obras. E aí Jesus repreende eles.
homens nécios, tardios para crer em tudo aquilo que os profetas nos dizem. Aí ele pega as escrituras de Moisés e começa a declarar, caminhando com eles, ensinando a palavra, ministrando. Quando aqueles dois discípulos começam a ouvir a palavra de Deus, eles dizem: por acaso não nos ardia o coração enquanto ele nos explicava a palavra? Eu creio que foi isso que essa mulher começou a experimentar quando ela ouviu falar de Jesus. Mas como é que eu vou ouvir falar de Jesus hoje? Meditando nas escrituras, irmãos, lendo, tendo tempo com a palavra. É muito bom poder ouvir a mensagem de uma outra pessoa, mas é insubstituível você ter o seu tempo pessoal com Deus. Isso é uma coisa que nós não podemos terceirizar. Nós não podemos terceirizar, porque aqui depende toda a minha vida. Toda a minha vida. Nós podemos ser abençoados e fortalecidos, edificados pelos irmãos, mas você precisa das escrituras do seu tempo com o Senhor. João capítulo 1-3, você não precisa abrir, mas anote. Diz assim: Jesus é o verbo de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo é a palavra, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, lá em Gênesis, quando Deus está falando e haja luz, era a palavra de Deus em ação. E aí quando Deus cria, os animais, cria a terra e separa, Ele está emitindo a sua palavra, que é um poder criador. Poder criador. E Deus não muda a sua forma de agir. Esse tempo novo que nós estamos declarando, que Deus vai fazer, é através desta palavra, que vai começar a iniciar em mim e você. Por isso nós precisamos ter essa palavra nos nossos lábios e declará-la. Aí ele diz aqui em 1 João capítulo 1, de 1-3 também: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ele fala que essa palavra está desde o princípio. Novamente João cita o poder, cita da importância da palavra, que ela é uma palavra criadora. Quando Deus quer criar alguma coisa, Ele libera a sua palavra. Amém, irmãos? Amém? Quando Deus quer criar algo, Ele precisa liberar a sua palavra. Mas se nós, que somos os filhos, não declararmos a palavra, o que Deus vai criar? O que Deus vai criar se nós não declararmos a palavra dele? Ele quer que nós tomemos esta palavra nos nossos lábios, queridos, e começamos a declará-la. Amém, queridos? Lucas 5, versículo 5, diz assim: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fé na palavra de Deus. Qual que era a situação de Pedro? Ele tinha tentado pescar a madrugada inteira, não conseguiu. Ele tinha usado os seus recursos, a sua inteligência, mas ele fala: olha, eu já trabalhei, eu já usei os meus recursos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Sobre a tua palavra. Então essa fé, querido, ela precisa ser baseada nessa palavra de Deus. O alicerce desta fé é da palavra. Amém, queridos? Porque se você parar para pensar, quantas pessoas experimentam milagres hoje?
Tem muito.